Espero que nesses próximos 30 minutos o Senhor possa falar ao teu coração, te dar algumas experiências por meio da palavra que sejam transformadoras para a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre caminhar com Deus, andar com Deus, dentro de alguns paradigmas. Falamos sobre Enoque e agora nós vamos falar sobre Abraão. Qual é o paradigma de Abraão? Em primeiro lugar, eu devo dizer que o paradigma é um exemplo a ser seguido, é um modelo que nós copiamos, que serve de padrão, que nós nos espelhamos. E nós temos alguns exemplos na Bíblia, alguns paradigmas dentro das Escrituras. E hoje eu gostaria de falar sobre o paradigma de Abraão. Então abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E deixa sua Bíblia aberta aí, porque não existe um texto em específico. E eu vou tentar navegar aí do capítulo 12 ao capítulo 25 aproximadamente, dentro da história de Abraão, indo e vindo, como numa dramaturgia moderna, fazendo flashes da história de Abraão, tentando tirar para nós algumas lições, tentando extrair então da vida de Abraão com Deus, padrões, exemplos, modelos que possam de alguma forma nos ajudar na nossa caminhada, na nossa peregrinação na terra, na nossa vida cristã. Nós sabemos que o capítulo 12 de Gênesis é o capítulo marcado da chamada de Abraão. Deus chama Abraão e tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, Abraão já sendo rico, um homem próspero, e ele sai então na sua caminhada com Deus por uma terra que Deus mostraria a ele. Abraão, um pouquinho antes, no capítulo 11, a gente vê que Abraão, ele é filho de Terá. Terá tem 3 filhos, Naor e Harã, mais Abraão. Abraão é um dos 3 filhos de Terá, só que Harã morre, e o Harã tem um filho, o filho de Harã é Ló. Como o Abraão, ele não tinha filhos, ele se apropria, ele cuida de Ló e passa a amar a Ló, o seu próprio sobrinho, como se fosse um filho. E ele, nessa caminhada, nessa vida, nesse cotidiano muito comum para nós outros aqui, é muito natural que um casal que perdeu então, que morreu, que deixou então viúva, deixou filhos, é muito natural que uma criança vá morar então com outra pessoa, com um tio, com uma tia, com um vô, com uma avó. Essa é a história de Abraão, uma família muito comum daquela época. Uma família que estava diante de Deus numa ordem que nós não conhecemos e não temos muitos relatos a respeito da ordem de Abraão. Ele adorava a Deus, ele também foi chamado por Deus e ele se tornou o grande ícone de toda a humanidade, talvez um dos homens mais importantes da história, porque através de Abraão nós temos 3 grandes religiões no mundo, que são monoteístas, que adoram somente um Deus. A primeira nós conhecemos que é o judaísmo. O judaísmo tem como Abraão o seu pai. E depois o islamismo, que tem como Abraão também o seu radical. E nós temos o cristianismo, que vem dessa herança judaico-cristã. Ele é o grande nome do monoteísmo no mundo, ou seja, a adoração a somente um Deus. Abraão se tornou esse homem, mas a história dele não foi uma história muito fácil, uma história muito de milagres. O paradigma de Abraão não é uma história marcada por um homem assim, fora da curva. O paradigma de Abraão não é uma história marcada como, por exemplo, a de Elias, a de Josué, a de Moisés, por exemplo, com grandes feitos, mar se abrindo, comidas vindo do céu,
água saindo da rocha. O Abraão, o pai da fé, ele não tem estas histórias miraculosas para contar. A vida do Abraão é a vida assim de, tá bom, Senhor, legal, Senhor, é isso mesmo. E quando a esposa dele fala, ele fala, tudo bem. O Abraão é aquele cara consciente, passivo, é o cara consciente e tranquilo na sua experiência na terra. O Abraão, quando ele recebe a chamada de Deus, ele já é um homem rico, e Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele fala, sim, Senhor. Então ele pega todos os seus aparatos, pega toda a sua riqueza, pega o seu sobrinho Ló, que já caminhava com ele, que já vivia com ele, e sai. E ele vai para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele. E nessa caminhada com Deus, Deus faz promessas para Abraão. Deus promete algumas coisas para Abraão. Promessa. Abraão é o homem que literalmente vivia por promessas. A primeira promessa que Deus faz para Abraão, a gente tem registrado no capítulo 12. De ti farei uma grande nação. Uma promessa de um homem que era praticamente um homem que estava ligado a Sara. Sara era estéril, então de uma família estéril, Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. A segunda promessa que Deus faz para Abraão é que ele seria muito, mas muito próspero mesmo. Ele teria o nome engrandecido, todos conheceriam o nome de Abraão. Veja só, Abraão recebe as promessas ou seja, recebe algumas promessas que nós, pós-modernos, gostaríamos de receber. Ser, por exemplo, conhecido, ser próspero, ter uma família gigantesca e ser abençoado, porque essa é a terceira promessa: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus coloca Abraão dentro de uma bolha divina e protege Abraão. É uma bênção, é uma promessa que todos nós gostaríamos de receber, certo? Ter o nome engrandecido, ser rico e próspero e receber uma proteção divina especial. Ser abençoado e ter toda a maldição rechaçada, ter toda a maldição de alguma forma compelida a não nos cravar o coração e a nossa existência, porque Deus estaria nos protegendo. Então Abraão recebe promessas, mas é tudo que ele recebe, promessas. E ele sai, ele vai para o Egito. Ele chega no Egito, ele prospera de fato. Ló tem os seus animais sendo confundidos com os de Abraão, os pastores começam a entrar em discórdia, e de repente Ló vai para um lugar que tem a grama verdinha, bonita, com umas campinas maravilhosas, verdejantes, e ele chega então para Abraão: Abraão, olha, é bom a gente se separar, e Abraão escolhe aí o caminho que você quer. Ló vai para um lugar melhor, pelo menos na visão dele, e que sobra para Abraão? O deserto. Daí Abraão fala com Deus: Deus, me sobrou aí o deserto. E Deus, vai para o deserto, porque lá eu vou te prosperar. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Chega lá no deserto, o que acontece? Ele prospera mais ainda, ele fica rico mais ainda, ele cresce em poder, ele cresce mais ainda. E chega uma notícia para Abraão que o sobrinho dele é levado preso, é levado cativo por 4 reis, e ele volta então aonde o sobrinho está, e ele luta com esses reis, e ganha a guerra contra 4 reis, e Deus o abençoa, de tal forma que Melquisedeque chega até ele e abençoa Abraão, e Abraão dá o dízimo de tudo que ele conquistou desses 4 reis, e ele fica mais próspero ainda, e Deus continua na caminhada com Abraão, só que algumas promessas ainda não tinham acontecido, se cumprido. Deus então tenta animar Abraão. Eu não sei quantos anos Abraão tinha quando ele foi levado, mas eu sei que aos 75 anos de idade, Deus promete um filho para ele. Aos 75 anos de idade, Deus promete um filho para Abraão. O tempo começa a passar,
Sara fica meio que preocupada, ela fala: olha, Abraão, tem uma criada aqui, Agar, ela é bonitinha, ela é legal, eu acho que ela pode te dar um filho. E Abraão, como é um cara passivo, tranquilo, também não teria nenhum problema, né? Tudo bem. Ele foi lá e ficou acordado com... Ele não dormiu com Agar. Se tivesse dormido, Ismael não teria nascido. Ele ficou acordado com Agar e veio quem? O Ismael. O Ismael nasce, o filho da egípcia, da escrava. Agora ela domina a casa, ela domina o pedaço, ela é a mulher, ela deu um filho para Abraão, nasceu Ismael, e ela começa a subjugar Sara, só que Sara é a senhora, e ela fala um monte, uma pá, para essa mulher, e ela vai embora, mas Deus anima também Agar volta, se humilha para Sara: Sara, tudo bem, eu vou ficar aqui quietinha, eu sei que eu sou sempre a segunda da lista, e ela continua lá, o garoto cresce, o tempo vai passando, a história se complica, mas só que a promessa na vida de Abraão não se cumpre. E Deus volta a falar com Abraão, faz pactos com Abraão, mata animais, passa no meio desses animais, vai animando sempre Abraão, só que Abraão já está com 99 anos de idade, irmãos. Quase 25 anos depois, Deus volta a falar: então, Abraão, lembra daquela promessa que eu falei para você? Que você teria um filho? Beleza, muda o teu nome, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser o cara, e vai vir de Sara, tua esposa, e ela vai dar à luz. E todos nós sabemos que Sara deu risada, porque era tudo que podia se fazer, ela tinha 90 anos de idade já. Abraão com 99, Sara com 90, recebendo a promessa de dar à luz a um filho. É estranho, não é verdade? Hoje, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, aos nossos 44, 45 anos de idade, meus, não os da Lu é nova ainda, mas se a Lu de repente ficasse grávida, eu iria dar risada, iria chorar, na verdade. Mas Sara tem 90 anos, e de repente uma mulher com 90 anos, grávida, recomeçar tudo de novo. Sara já não conseguia nem se dobrar para trocar a fralda de criança, imagina só, dar banho, e de repente essa mulher está grávida. Abraão, aos 100 anos de idade, tem o privilégio de ter um filho, Isaque. Nasceu Isaque, o filho da promessa. Agora ele está feliz, Sara está realizada, está bem, enfim, só que o Isaque, ele era pequeno, já tinha um irmãozinho mais velho, o Ismael começa a aprontar, a fazer bullying com o filho de Abraão, com seu irmão ou meio-irmão, enfim, ele está ali e ela é mandada embora. Sai daqui, Agar, vai para outra terra, aqui não é mais o teu lugar, porque agora eu também sou mãe, eu também tenho um filho, e Agar vai embora. Da descendência de Ismael, então nós temos toda a geração árabe, todos os palestinos, todos aqueles que nasceram da descendência de Ismael. Isaque permanece na casa, e Abraão continua a sua jornada, continua a sua caminhada de forma normal, mas Deus havia dito para ele que ele iria para uma terra que Deus mostraria. Ele vai para o Egito, volta para o Egito, fica caminhando, vai ali, para lá, e aonde ele vai prosperando. Daí vem o filho da promessa, nasce, e quando está tudo bom, tudo tranquilo, que Abraão entendeu todas as coisas, daí Deus faz o inesperado. Deus faz aquilo que um pai jamais imaginaria que Deus pudesse fazer a alguma pessoa. Depois do nascimento de Isaque, Deus prova a Abraão no capítulo 22. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou pedir uma coisa para você. Eu quero uma oferta tua. Agora, inferência minha, não está escrito, mas eu imagino um diálogo
mais ou menos assim: o que o senhor quer? Eu quero que você me ofereça um sacrifício que você nunca ofereceu. Boi, gado. Não, é um sacrifício humano. Sacrifício humano, Senhor? Não é da nossa tradição, não cai bem matar humanos. Não é da nossa tradição, não é da ordem de Melquisedeque, o sacerdote, de oferecer humanos. Mas Abraão, mas agora eu mudei de ideia porque eu sou Deus e eu quero um sacrifício humano. Quem que você quer? Ismael pode ser? Não, Ismael não, porque Ismael não vale muito para você, porque você acabou expulsando Ismael de casa, ele não tem valor nenhum para você. Agar muito menos. Agar é uma escrava egípcia que trabalhava na sua casa. Não, Abraão, não quero. Mas quem que eu te daria, Senhor? O meu sobrinho Ló, aliás, ele merece morrer mesmo, porque faz escolhas erradas, briga com os meus pastores, faz escolhas que eu deveria escolher primeiro, porque eu sou mais ou menos o pai dele, o responsável por ele. Eu fico na segunda, pode ser o Ló. Não, eu não quero o Ló. Não quero o Ló, Senhor. Não. Sara, minha meia-irmã, a quem eu amo, esta, Senhor, ela já está velha, mas eu a amo. Não é a Sara que eu quero. Mas quem, Senhor? Porque só sobrou eu nessa equação toda. Porque eu ganhei um filho que o Senhor me deu, que eu esperei tanto tempo. Aliás, o Senhor demorou tanto. Foram 25 anos esperando, desde que o Senhor falou que eu teria esse filho. Agora ele nasceu, e agora o Senhor está me pedindo uma pessoa, só tem eu. Não só tem você. Eu sei que você se entregaria, mas eu quero o teu filho Isaque. Eu quero Isaque. O relato bíblico diz que mal Deus acabou de falar, Abraão já preparou então todo o sacrifício. Ele sabia muito bem fazer sacrifícios, era um homem experiente. Ele já toma então de madrugada, preparou um jumento, preparou o seu filho, rachou a lenha, verso 3, para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Daí ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos juntos, ou junto de vós. Daí Abraão toma a lenha, toma o holocausto, coloca sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Chegando lá no lugar do sacrifício, o Abraão prepara tudo. Ele prepara então a lenha, arruma o fogo, seu filho vai arrumando com ele. Pai, normalmente a gente traz alguma coisa para sacrificar, não estou vendo nada aqui. O que vai acontecer, pai? Olha, o Senhor proverá. E o menino não está sabendo de nada, mas lá pelas tantas, o pai chega diante de Isaque e fala: filho, você é o sacrifício. Mãos para trás, perdeu. O menino fica desesperado, eu acredito. Pai, o Senhor vai fazer isso comigo? Filho, Deus pediu a tua vida. Ele deu e Ele está tomando. E eu amo mais a Deus do que a você, filho. Então você é o sacrifício. Então ele prepara o seu filho. E a Bíblia diz que ele pega então o punhal para sacrificar o seu filho. Então aparece o anjo do Senhor. Mas uma experiência, uma teofania, uma experiência perceptível de Deus, quando Deus fala com o seu servo: ei Abraão, calma, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, verso de número 11. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esta história de Abraão é uma história macabra, certo? O pai da fé, o responsável por 3 grandes religiões, talvez ele nem sabia disso, que hoje quase o dobro, porque aqui é século 18 antes de Cristo aproximadamente, 21 séculos depois nós estaríamos falando, estaríamos nesse momento histórico no mundo.
Ele não tinha esta noção, mas o homem, o pai da fé, o responsável pela história humana, ele estava sendo provado por Deus a entregar o seu filho. Esta é a história de Abraão. Depois daí, amados, o que veio foi fichinha. O que aconteceu depois veio a reboque. Abraão morre na sua velhice, em ditosa velhice, é enterrado junto com a sua esposa morre antes dele, ele se casa com uma mulher chamada Quetura, ele tem vários filhos com esta mulher, e ele manda os seus filhos para o Oriente, e tudo o que ele conquistou e possuiu, ele deu a Isaque. Isaque então dá continuidade. Isaque, o pai de Jacó. Jacó tem 12 filhos, entre eles José, o governador do Egito. O nome de Abraão vai sendo conhecido em gerações, e hoje aqui estamos falando sobre Abraão, no paradigma de Abraão, como andar com Deus dentro desse paradigma. Coisas rápidas e pinceladas que eu quero destacar nessa noite para a gente aqui. A primeira delas é que a caminhada no paradigma de Abraão é uma caminhada simples, é uma caminhada de sujeição, é uma caminhada de quem diz: eis-me aqui, sim Senhor, de quem simplesmente entende Deus como soberano de forma consciente na sua vida, de alguém que não questiona, de alguém que simplesmente se lança e se entrega, de alguém que não fica dialogando, fica perguntando e fica tentando prever situações, de alguém que entende Deus como aquele que é o soberano, e quando Ele diz, então eu acato e me submeto. Nós somos de uma geração onde nós questionamos tudo, perguntamos tudo, levantamos bandeiras, criamos segmentos, polarizamos situações e temas. Nós somos de uma geração onde nós criamos partidos e segmentos. E isso não somente no mundo político ou na história social da humanidade. Nós fazemos isso como igreja do Senhor. Somos calvinistas ou arminianistas, pentecostais ou históricos, neopentecostais ou pentecostais clássicos. Nós somos de uma herança reformada ou não, nós somos anabatistas, nós somos, enfim, zunglianos, somos de vários segmentos. Mas Abraão, ele simplesmente fala: eu sou de Deus, e Deus é soberano, e quando Ele diz alguma coisa para mim, eu simplesmente falo: eis-me aqui. O paradigma de Abraão é um paradigma de quem se sujeita a Deus, de quem caminha com Deus e obedece a Deus de forma incondicional, de forma onde na sua caminhada não importa o que vai acontecer e não importa para onde eu vou, conquanto eu esteja com Deus, conquanto eu esteja com o Senhor, conquanto no deserto eu esteja com Deus. Não importa se Ló não está mais comigo, não importa se este lugar é deserto, mas o importante é que Deus está na minha vida, e quando Deus está na minha vida, então é tudo o que eu preciso. O paradigma de Abraão na sua caminhada prevê esta vida totalmente tortuosa, sem uma programação, cheio de cortinas se abrindo. É uma vida Windows, onde nós não sabemos o que vai acontecer e para onde nós vamos parar. Mas tudo que nós sabemos é que na caminhada e na jornada, Deus está indo com a gente. Sem aviso, sem revelações, sem saber de fato o que vai ser amanhã. Mas tudo que sabemos é que Deus está presente. Abraão é este homem que na sua caminhada ele vai ganhando intimidade com Deus, a ponto tal de Deus ter uma ideia: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Olha só, Deus programa na sua agenda divina a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí eu extraio o segundo princípio
de uma caminhada com Deus segundo o padrão, o paradigma de Abraão. Porque quando Deus programa a destruição de Sodoma e Gomorra, ele diz, verso 17 do capítulo 18: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? A vida de Abraão era uma vida de intimidade com Deus. Não é o Abraão compartilhando com Deus, mas é Deus compartilhando com Abraão. A vida de intimidade que Abraão tinha com Deus não é uma vida onde Abraão derrama diante do Senhor pensamentos, propostas, inquietações. Não, mas é onde Deus coloca as suas inquietações diante de Abraão. É diferente. Por isso que Abraão é o pai da fé. Imagina só, Deus na segunda-feira, logo pela manhã, falando com você: eu estou preocupado porque eu vou fazer um negócio assim, lá no Oriente Médio, eu vou fazer alguma coisa assim terrível, lá na Argentina. Você pode fazer, Senhor. Brincadeira, isso foi uma brincadeira. Porque daí a gente tem como conversar com Deus e ver as nossas preferências. Porque é isso que Deus faz com Abraão. Deus olha para Abraão e fala: eu vou ocultar de Abraão alguma coisa? A minha agenda prevê destruição de Sodoma e Gomorra. Ele poderia simplesmente destruir Sodoma e Gomorra e não avisar a Abraão, mas Abraão é o amigo de Deus. É o homem que diz: sim, Senhor, estou indo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou caminhando contigo. E Deus vai lá e abre o coração com Abraão. Imagina Deus abrindo o coração dele com você amanhã cedo, apresentando para você os planos dele, os sonhos dele, os desejos dele. O paradigma de Abraão é um paradigma forte, porque extrai das nossas vidas, da nossa caminhada cristã, uma intimidade tal com Deus, que Ele compartilha com nós os seus sonhos. Este é o desejo de Deus. E existem muitas pessoas que não conseguem entender a vontade de Deus, os sonhos de Deus. Simplesmente apresentam para Deus os seus sonhos, projetos, inquietações, e não conseguem ouvir Deus falar. Não conseguem entender Deus, ouvir a voz de Deus, entender aquilo que Deus está fazendo na história, no mundo, no momento, porque simplesmente estão falando demais, falando. Eu não sei se você já conversou com pessoas que falam muito, que falam demais, e você vai na expectativa de falar alguma coisa, e a pessoa começa a falar, e você vai perdendo a vontade de falar o que você queria, porque se você falar alguma palavra, a pessoa vai falar mais ainda. Daí você começa assim, sabe, a dar um passo para trás, a dobrar o corpo. Irmão, quando você estiver conversando com alguém dobrar o corpo assim, ó, é porque a pessoa está querendo dar uma retirada. Agora, se você estiver conversando com a pessoa fincar os pés na sua frente, olhar para o seu rosto, ela está querendo ouvir mais. O inconsciente fala. E Deus está falando com Abraão. Abraão ouvia Deus. E tem um diálogo maravilhoso de Abraão com Deus. Senhor, mas se tiver ali 50 justos, 40, 30, Senhor, salva o meu sobrinho. Isso é intimidade com Deus. A caminhada e o paradigma de Abraão, o andar com Deus, prevê intimidade tal que Deus fala conosco, que Deus compartilha a sua agenda, que Deus compartilha os seus projetos, aquilo que Ele está fazendo na terra, aquilo que Ele vai cumprir. Eu pergunto neste momento, então, ao nosso auditório aqui: há quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Sonhos de Deus, projetos de Deus, as intenções do Senhor. Há quanto tempo você não pega uma folha em branco e coloca na mesa do outro lado e fala: Senhor, escreve aqui os teus sonhos, os teus projetos? Porque nós temos o hábito de a cada ano colocar num plano cartesiano as coisas que nós faremos, coisas que são prioridade A, prioridade B, coisas secundárias, coisas primárias,
Nós elencamos sonhos, projetos e oramos. Eu confesso que faço isso todos os anos. Nos últimos 20 anos nós temos feito todos os finais de ano na minha casa. Alguns papéis eu já perdi, mas outros eu tenho todos, que eu apresentei ao Senhor. Mas quantas vezes nós não pegamos uma folha em branco e colocamos assim diante de Deus: Senhor, escreve aqui, escreve no meu coração, fala comigo. Esse é o paradigma de Abraão, o pai da fé. Terceiro lugar, talvez o mais dramático de todos, foi pedido a Abraão aquilo que ele mais amava, o seu filho Isaque, filho da promessa. Talvez, certamente, com toda certeza, se ficasse a critério de Abraão dar ao Senhor alguma coisa preciosa, jamais ele pensaria no filho dele. Ele viria antes do filho. Talvez ele daria toda a sua riqueza, a sua fortuna, os seus bens, sua fazenda, o seu gado. Talvez entregaria escravos, sobrinho. Dependendo da semana, ele entregaria a mulher. Ele se entregaria, mas não, pequeno Isaque não. Foram 100 anos aguardando, 100 anos esperando. Isaque não. Mas Deus pediu Isaque, e Ele deu Isaque. E nós muitas vezes não temos a coragem de entregar ao Senhor coisas que para nós nem valem tanto assim. E deixamos de usufruir essa experiência maravilhosa de entregar ao Senhor aquilo que nos é mais precioso, aquilo que nos é mais importante. E é interessante porque é um grande paradoxo, e a gente tem um grande privilégio que Abraão não tinha, por isso que ele era o pai da fé. Porque hoje nós temos o conhecimento do Novo Testamento que quando nós perdemos, nós estamos ganhando. Aquele que quiser ganhar a vida, este perde, e aquele que perder a sua vida, este ganhará. Nós entendemos que a matemática e a economia de Deus, ela gira de uma forma diferente da nossa. É ilógica a forma que Deus trabalha. Nós entendemos assim, mas mesmo sendo desta forma, desse jeito, nós não entregamos ao Senhor, nós não damos ao Senhor aquilo que nos é precioso. Nós retemos. Uma pergunta tem que ser feita: qual é o Isaque que está nas tuas mãos, que Deus pediu a você, mas você fica retendo, fica segurando? Na caminhada com Deus, na experiência e na história com Deus, Deus recobra de nós algumas coisas, e nós perdemos então a vida, perdemos a existência, o sabor e a alegria da existência, porque nós não entregamos ao Senhor aquilo que Ele nos pede. Mas sempre quando nós entregamos, sempre vem a provisão, vem a bênção de Deus. Deus, Ele jamais poderia contrariar a sua vontade, o seu querer. Não existe sacrifício humano. E Abraão sabia da fidelidade do seu Deus, e ele é levado então às últimas consequências, numa fé louca, numa fé muito absurda, ele entrega o seu filho. Você tem esse tipo de fé, amado? Essa fé que deixa tudo, que anda com Deus pelo fato de andar com Deus, essa fé que recebe de Deus o seu compartilhamento, e esta fé que entrega ao Senhor tudo o que você tem, aquilo que é mais precioso para você. Talvez para alguns de nós aqui o Isaque é o tempo, o Isaque é o coração, o Isaque é conseguir se curvar e deixar o orgulho de lado. Talvez o Isaque de outros é o orgulho. Talvez o Isaque é um pecado que você não consegue largar.
E Deus está pedindo a você: olha, me entrega isso. Isso é importante para você? Me entrega isso. Coloca nas minhas mãos. Entrega a mim. Abraão, na sua caminhada com Deus, na sua experiência e peregrinação, é um homem que abriu mão de tudo. A nossa caminhada e a nossa peregrinação, mesmo porque nós somos doutrinados a vivermos pedindo a Deus, a vivermos numa vida bem triunfalista, de vencedor, de vitorioso, daquele que conquista, daquele que marcha, daquele que vence, daquele que é abençoado por todo lado. E isso tudo é verdade, é real. Mas a fé, no paradigma de Abraão, não prevê isso. Prevê uma experiência que tem que deixar tudo, de caminhar com Deus, de não ir para o lado bonito, mas ficar no deserto. Prevê então a agenda de entregar tudo que tem, aquilo que é de maior valor. E muitas vezes nós ficamos retendo, segurando, prendendo. Não, isso não vou fazer isso. Em nome de Cristo Jesus, eu quero desafiar a você nessa noite, a 3 coisas básicas, rápidas. Em primeiro lugar, largar tudo na sua vida, para caminhar com Deus, para andar com Deus, se aventurando sem ter previsão das coisas, sem saber aquilo que vai acontecer e aonde vai parar, mas saber com quem você está indo, com quem você está caminhando. A segunda coisa que eu quero dar a você como desafio é ter uma intimidade tal com o Senhor, a ponto de você descobrir os sonhos de Deus para a sua vida, a fim de que Ele compartilhe com você os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades, e você se torne amigo de Deus, íntimo do Senhor, aquele que conversa com o Pai, aquele que ora, aquele que busca e tem argumentos diante de Deus, aquele que é amigo de Deus. Em terceiro lugar, desafio a você a entregar ao Senhor aquilo que lhe é precioso, aquilo que está guardado no seu coração, aquilo que você ama, sabendo que quando você dá a Deus, Ele devolve, Ele entrega a você de uma forma que eu não sei explicar como, mas Ele te abençoa assim de forma dobrada, ampliada, porque Deus é um Deus de bênção. Quero desafiar a você nessa noite. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu não vou falar para você levantar a sua mão, não vou falar para você fazer algum gesto de que quer viver nessa caminhada dentro do paradigma de Abraão, o pai da fé. Talvez seja elevado demais para você, mas eu quero dizer uma coisa a você, a sua vida, que se nós nos espelharmos, se nós tivermos ao menos o desejo, a vontade, dar um start na vida espiritual, de andar como Abraão andou, nós vamos caminhar como igreja de uma forma assim fantástica. Vamos ter grandes experiências, boas e experiências ruins, mas nós vamos experimentar a intimidade com Deus, assim como Abraão experimentou. Vamos experimentar a prosperidade de Deus, assim como Abraão experimentou. Vamos experimentar uma vida entregue ao Senhor, assim como Abraão experimentou. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Alguém nessa noite aqui, queridos, que queira andar por fé, que queira viver por fé, que queira ter experiências com Deus. Alguém nessa noite aqui, aonde você está, fala com o Senhor, fala com Deus,
dizendo a Ele: Senhor, eu quero ter essa experiência na minha vida. Eu quero viver neste paradigma, no paradigma de Abraão, no exemplo dele. Fala isso com Deus, é você e o Senhor nesta hora. Senhor, eu quero entregar aquilo que é precioso para mim, muito precioso para mim. Entregar o meu coração, entregar a minha vida, entregar os meus valores ao Senhor. Já se rasgou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para me aproximar de Ti e poder Te contemplar. Oh Deus, nos dá, Pai, experiências e poder Te contemplar. Assim como Abraão, Pai, nós queremos viver por fé. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Aleluia. Quando Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim.